Digam oi, Lilica. Oi, Lilica. Olá, pessoal. Eu sou a Lilica, professora de gramática e de redação aqui da Oficina do Estudante. Nesta aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a prova de língua portuguesa da segunda fase. Então, você está na segunda fase, parabéns! Parabéns pela conquista. E saiba que de agora em diante, tudo que você refizer, tudo que você reler, reestudar, será de muita valia, de muita importância, de muita relevância, né? Esse momento final de segunda fase é um momento de muito cansaço, claro, você sabe, nós sabemos disso, mas é um momento acima de tudo de aumentar o gás, aumentar a energia. Nesta aula a gente vai comentar coisas sobre as quais a gente comentou ao longo de todo o ano, coisas sobre as quais você cansou de me ouvir falar em aula e nas nossas vídeos aulas aqui também. Especificamente nesta aula a gente vai falar sobre a prova de língua portuguesa da segunda fase da maioria das instituições de ensino, da maioria dos vestibulares. Você sabe, eu tenho certeza, eu sei, nós sabemos que a maioria das questões das provas de língua portuguesa de segunda fase vão cobrar o quê? Interpretação de texto. A maioria das questões exigem interpretação de texto. E todos nós sabemos que interpretar bem um texto nada mais é do que entendê-lo muito bem, compreendê-lo muito bem. E para que esse entendimento, para que esta compreensão aconteçam, é de extrema importância que a leitura seja muito bem feita. Lembre-se, faça uma leitura atenta, de qualidade, detalhada. Lembre-se daquela metáfora que a gente usou ao longo do ano várias vezes. Encare cada questão de interpretação de texto como uma mini prova do ensino médio. Como assim, Lili, com uma mini prova do ensino médio? Pois é, a gente tinha saudade e não sabia, a gente era feliz e não sabia. Na época do ensino médio, nas avaliações de ensino médio, a gente ia para a prova sabendo que ia cair. O professor havia dito, galera, vão cair os capítulos 1, 2 e 3. Então, se eu sei que vão me perguntar sobre os capítulos 1, 2 e 3, quanto mais eu estudo, quanto mais eu entendo, quanto mais eu reflito sobre os capítulos 1, 2 e 3, mais preparada eu estou para qualquer pergunta sobre os capítulos 1, 2 e 3. Fazendo essa metáfora para a nossa realidade, voltando essa análise para a nossa realidade, é a mesma coisa. Se vão fazer perguntas a você sobre determinado texto ou sobre determinado textos, antes de ir à pergunta, entenda essa matéria de prova. Leia o texto com toda a atenção possível. Seja o texto uma letra de uma música, uma piada, um pedaço de uma notícia, uma propaganda. Leia com atenção, releia. Lembre-se daquelas estratégias sobre as quais a gente comentou bastante também ao longo do ano. Estratégias que me obrigam a fazer essa leitura de qualidade. Como resumir cada parte do trecho. Às vezes um texto é grande, você encarar cada parágrafo dele como você encara um trecho de coletânea, por exemplo, né? Então, terminou de ler um primeiro parágrafo do texto, finja que ele é um trecho de coletânea. Então, resuma esse primeiro parágrafo do texto. Faça a mesma coisa com o segundo, com o terceiro, porque aí, ao final de um texto longo, se por acaso isso acontecer, um texto de 7, 8 parágrafos, ao final da leitura, você já vai ter a qualidade e os detalhes necessários para que essa leitura tenha sido de qualidade, né? Lembre-se também que o sentido do texto, já que interpretar um texto é entendê-lo bem, né, em todos os níveis e compreender bem o sentido do texto, lembre-se que às vezes elementos extra-texto podem ajudá-lo, né? De que eu tô falando? De uma propaganda, por exemplo. Você sabe, na vida real, qual é o objetivo de uma propaganda? Você sabe que uma propaganda tem o objetivo, a finalidade de convencer o interlocutor com relação a determinado produto que está sendo propagandeado. Então, lembrando-se desse objetivo, isso ajuda mais e melhor a você compreender por que foi usado determinado trocadilho, qual é a função da imagem na propaganda, como é que ela se
relaciona com o texto padrão, o texto escrito. Já é um objetivo completamente diferente se for oferecido a você uma notícia de jornal, né? Numa notícia de jornal, a linguagem é diferente, o formato é diferente, porque o objetivo textual é completamente diferente. É a finalidade, é o objetivo de informar, né? Então, você acionar esses conhecimentos de vida real que você tem sobre os textos, sobre os mais diferentes tipos de textos, ajuda com certeza a você entender melhor aquele texto. Às vezes informações sobre o autor, né? Às vezes das aulas de literatura, ou mesmo daquilo que você viu, ouviu sobre aquele autor, um trecho do Machado de Assis, pode ajudá-lo bastante se lembrar que o Machado gosta muito de ironia, né? Então, às vezes aquele trecho é irônico e entender que é irônico com certeza vai ajudá-lo a compreender melhor aquele texto. E não tenha medo de que, Lilica, mas eu tô perdendo tempo. Você fica dizendo aí que a gente tem que fazer uma leitura atenta, uma leitura detalhada, que tem que resumir, tem que sublinhar a palavra-chave, mas eu não posso perder tempo. Não, você não está perdendo tempo, você está otimizando o seu tempo. Lembre-se da metáfora da prova do ensino médio. Se você vem para uma prova não tendo estudado a matéria, qualquer pergunta que aparecer, você vai achar difícil. Você vai se sentir inseguro, insegura e vai ter dificuldades, claro, de responder a qualquer pergunta. Então, na verdade, você não está perdendo tempo lendo com qualidade, com atenção o texto. Você está otimizando o seu tempo. Você vai chegar até a pergunta muito mais seguro, muito mais tranquilo e, consequentemente, vai saber com muito mais facilidade e embasamento responder a qualquer coisa que lhe foi perguntada, tá bom? Outra coisa super importante, já que eu tô falando de resposta, é lembrar algumas características que a minha resposta tem que ter para que ela seja bem avaliada, para que ela receba uma nota boa. Na verdade, são as mesmas preocupações, ou quase as mesmas preocupações, que a gente tem na hora da escrita da redação, na hora da escrita do texto. De que eu estou falando? Lembre-se da clareza, sua resposta tem que ser bastante clara, tem que ser bastante organizada, tem que ser completa, tem que ser embasada. Quanto mais a sua resposta tiver essas características, mais bem avaliada ela será, né? Seja muito claro, deixe claro para o corretor que você entendeu exatamente o que lhe foi perguntado. Deixe claro que você não só sabe a resposta, como você consegue justificar a sua resposta. Existem várias perguntas que já trazem essa obrigação, né? Aquela pergunta que já tem algo do tipo: retire do texto um trecho que comprove a sua resposta. Num caso como esse, é claro, é uma questão de obrigação, não é uma questão de opção. Mas nas perguntas em que não houver essa indicação, em que não houver esse pedido, mas que você souber fazer isso, faça. Não apenas responda ao que lhe foi perguntado, por exemplo, uma pergunta sobre estratégias utilizadas pelo autor. E você vai responder que uma das estratégias mais utilizadas é a metáfora. Além de responder e além de explicar o que é a metáfora, retire trechos, versos, palavras, passagens do texto que comprovem o quanto o autor utiliza, o quanto ele usufrui de metáforas. Quanto mais clara, quanto mais completa, quanto mais embasada ela for, melhor. Como eu disse, quase as mesmas preocupações com relação à escrita de uma redação, né? De nada adianta eu saber a resposta, ou de nada adianta eu ter os argumentos em mente, se na hora que eu coloco no papel eu não tenho as devidas preocupações, eu não tenho os devidos cuidados. Então, clareza, completude, organização, embasamento, lembrem-se disso. São lembranças necessárias e muito importantes para que a sua resposta seja bem avaliada. Com relação à gramática, nós sabemos também, você sabe, eu sei, que sempre há algumas questões também de gramática na segunda fase. Não tão numerosas como as de interpretação de texto, não tão numerosas como as que envolvem a literatura, inclusive a literatura dos livros, cuja leitura foi obrigatória, mas há algumas, né, 2, 3, há algumas questões envolvendo sim a gramática. Lilica, o que rever, o que estudar nessa altura do campeonato? É difícil
difícil escolher uma, duas, três, quatro matérias, né? Tudo que foi comentado sobre gramática ao longo do ano é importante que você tenha entendido, compreendido, mas já que é para dar uma dica, eu lembro aqui a vocês de priorizarem aquelas matérias ou aqueles comentários dentro de certas matérias que envolvem a questão do sentido, que tem tudo a ver, portanto, com interpretação de texto, né? Saber a gramática por ela mesma, porque tal acento tá ali, é por causa de regra tal, esse tipo de pergunta, a gramática por ela mesma, felizmente tá bem fora de moda, tá bem démodé. As perguntas que envolvem conhecimento de gramática são perguntas que não envolvem só o conhecimento de gramática, mas envolvem o conhecimento de gramática atrelado à compreensão do texto. Então, se houver uma pergunta sobre processo de formação de palavra, por exemplo, como caiu na segunda fase da última versão do vestibular da Unicamp, não vai ser só uma pergunta de processo de formação de palavras. Não era só responder que houve derivação sufixal. É entender como é que essa derivação sufixal interfere no sentido daquele texto, que nesse caso específico tinha a ver com uma crítica, né? Isso vale para verbo, isso vale para classes morfológicas, isso vale para crase. O mais legal da gente entender crase, saber usar adequadamente o sinal da crase, é perceber como é que em determinados momentos a presença ou a ausência pode mudar completamente o sentido de uma frase. A gente falou bastante sobre isso ao longo do ano, né? A gente viu o exemplo de Maria estuda à distância. Se não tiver o acento grave, a gente falou inclusive de uma polêmica, né? Há algumas gramáticas que defendem que nem deve ter esse acento, que o acento grave na locução adverbial feminina à distância só precisa ter se houver especificação à distância de 4 quilômetros. Mas aí, como é que essas gramáticas resolvem o problema da frase Maria estuda à distância sem acento grave? A gente não vai saber se ela estuda no conforto do lar dela, ou a gente vai saber, a gente vai ficar em dúvida, será que ela estuda o delta S, o deslocamento, né? Maria estuda à distância. Isso vale para regência verbal também, os casos em que um erro de regência verbal implica uma mudança de sentido, como o verbo assistir, por exemplo, que a gente viu, sobre o qual a gente comentou ao longo do ano. Com relação ao verbo assistir, se houver um erro de regência, haverá também necessariamente uma mudança de sentido. A gente comentou, por exemplo, sobre o verbo assistir sem a preposição a, que é muito comum a gente ouvir, a gente falar, a gente até escrever, né? Eu assisti o filme. Só que se eu quero que o sentido seja de que eu vi o filme, a preposição a tem que estar presente. Eu assisti ao filme. Porque quando ela não está presente, eu estou dizendo que eu ajudei no filme. Eu ajudei na produção do filme. Assistir sem preposição a significa prestar assistência, quer dizer, prestar ajuda, prestar auxílio. Isso vale para concordância verbal, nominal. Na concordância nominal a gente falou sobre um erro também, infelizmente comum, eu tô meia cansada, né? As pessoas que acham que nessa situação o meio tem que variar com cansada, já que cansada é feminino, eu estou meia cansada, mas não, né? Nesse caso, o sentido pretendido era de que eu estou mais ou menos cansada, é um advérbio, portanto. E sendo advérbio, não há variação. Eu estou meio cansada. O problema grave é que ao dizer eu estou meia cansada, eu não estou cometendo só um errinho de linguagem padrão. Estou dizendo uma coisa esquisita, né? Eu estou dizendo que metade de mim está cansada e a outra metade não. Da cintura para baixo, estou super cansada, da cintura para cima, estou super descansada. Ou o meu lado direito está cansado, o meu lado esquerdo está descansado. É claro, um sentido completamente infundado, né? Então, tomara que vocês se lembrem de todas as matérias sobre as quais a gente comentou, que a gente estudou ao longo do ano. Tomara que vocês se lembrem que em todas elas, em cada uma delas, houve essa análise, essa preocupação em usar o conhecimento de gramática, pensando em entender melhor a nossa própria língua, né? Esse é o grande sentido de estudar a gramática de uma língua que a gente já sabe, né? Senão não faz sentido, com todo o trocadilho do sentido nesse contexto, tá? Outra coisa importante também pra gente se lembrar sobre gramática, o quanto a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela para responder a qualquer análise gramatical que porventura seja cobrada, seja pedida a você. Do que eu estou falando? Estou falando do quanto é importante, óbvio, você levar em consideração o contexto. Isso vale, por exemplo, para uma classificação morfológica.
morfológica, né? Às vezes, equivocadamente, erroneamente, a gente tem aquela noção de que fazer classificação morfológica significa analisar a palavra isoladamente. A gente até brincou, falou do Fundamental 1, às vezes no Fundamental 1 a professora até nos levava a pensar isso mesmo, né? Joãozinho, dê a classificação morfológica da palavra banana. Aí o Joãozinho respondia rapidamente, substantivo, professora. A professora ficava feliz, parabéns, Joãozinho. Sendo que, na verdade, a resposta adequada para a pergunta deveria ser uma outra pergunta. Com que sentido, professora, a senhora quer a palavra banana? Em que contexto? Porque se for num contexto, como na frase eu adoro banana, portanto, o sentido de banana fruta, realmente, professora, a palavra banana é um substantivo. Agora, se for no contexto da frase aquele cara é um banana, se eu estou usando a palavra banana no seu sentido metafórico, indicando babaca, molenga, bobão, a palavra banana seria classificada como adjetivo, professora, né? Isso vale para análise sintática, para toda e qualquer análise que for feita. Estou me lembrando aqui de vários exemplos de questões que já caíram nos vestibulares e que cobram esse cuidado do aluno, né? O aluno que não tem esse cuidado de reparar que aquela palavra, naquele contexto, naquela frase, está exercendo uma função diferente da sua função padrão, é o aluno que infelizmente acaba errando por descuido, por bobeira, tá? Espero que vocês tenham, portanto, nessa altura do campeonato, essa noção bastante madura, bastante responsável de como devem ser feitos os estudos, as revisões de língua portuguesa. Espero que vocês confiem em vocês mesmos nessa altura do campeonato. Na minha opinião, é uma das coisas mais importantes. Eu estarei aqui, todos nós colegas, na torcida. Boa prova, uma excelente prova a todos. Digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica.